Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu recebo aqui com muito prazer uma convidada especial, doutora Mara Narciso. Nós vamos falar um pouco da endocrinologia, que é uma especialidade que ela exerce em Montes Claros. Vamos falar também sobre a hiperatividade, assunto de um livro que ela já lançou. Vamos falar também sobre jornalismo, crônicas, que tem sido uma ocupação que ela tem na imprensa regional, muito interessante. Mara, é um prazer te receber aqui para essa conversa fiada, viu? E eu queria que você começasse nosso papo hoje falando para os nossos telespectadores de quem você é filha. Eu sou filha de Milena Narciso e de Alcides Alves da Cruz. Milena é uma referência muito importante em minha vida porque ela foi dona de casa até os 33 anos de idade e gostava muito de tecer, de bordar, de costurar e de cantar e contar histórias. Então, muito do que eu sou, eu devo a ela, que era uma pessoa muito íntegra e muito rígida em questão de honestidade, e ao pai dela, o Petronilo Narciso. O meu pai também, ele foi bastante rígido em relação a esses critérios, mas ele não era assim tão próximo da gente, era um pouco mais arredio, mais afastado. Então, por isso eu refiro a minha mãe assim com mais carinho e com mais proximidade, porque ela era uma grande contadora de histórias e que depois acaba tendo um pouco a ver com uma habilidade que eu vinha descobrir mais tarde, que é escrever. Bom, Mara, você falou de seu pai, eu queria que você lembrasse também para as pessoas que o conheceram, porque ele foi desportista, além de contador, ele foi desportista e era da cidade de Januária, é isso mesmo? Justamente, teve uma oportunidade que ele vendeu uma bicicleta e veio de muda para cá, para Montes Claros, e jogou futebol no Cassimiro. E tanto ele jogava bem, embora tenha sido esquecido em algumas listas, mas injustiças sempre ocorrem, né? Que os adversários do Ateneu o homenagearam, dando o nome de um dos vestiários no Ateneu com o nome dele, Alcides Alves da Cruz. Bom, eu sei que seu pai e sua mãe são muito importantes em sua vida, né? Especialmente sua mãe, por esse carinho que você fala com ela. Eu queria que você dissesse para a gente assim, Mara, quais as lições que ficaram da doutora Milena para a sua vida e do seu pai também para a sua vida? O que foi fundamental nisso? Eu acredito que principalmente essa questão da honestidade, do rigor, de não dever ninguém, de não viver acima das posses, de não fazer dívida, de nunca ter cobrador na porta, de sempre procurar fazer o bem, e o sim é sim e o não é não ter muita maleabilidade em relação a isso, não ter aqueles ajeitos. Eu acredito que isso para mim ficou bem nítido, ficou bem marcado mesmo. A minha mãe era católica, rezava bastante o terço, não ia tanto à missa. O meu pai não professava nenhuma fé. Isso também tem muita influência na vida da gente, porque eu sempre fui assim, um pouco rebelde e aos 16 anos eu parei de seguir qualquer religião. Então isso teve também alguma influência. Tá. Você, pelo que você fala, você teve uma educação um pouco mais rígida, né? Eu queria te perguntar, embora não faltasse carinho e tudo mais, mas eu queria que você mostrasse pra gente assim, o que você acha da educação hoje? Você acha que os pais estão muito preocupados ou você acha que hoje é mais difícil ou mais fácil educar filhos? Eu acho que está bem mais difícil. Eu fui educada igual a minha mãe foi educada. Então eu fui daquele grupo, embora eu era moça em 1970, eu fui daquele grupo que ainda casava virgem. Então eu tive uma educação extremamente rígida. E hoje é exatamente o contrário, né? Se naquele tempo eu era obrigada a ser virgem, hoje parece ser obrigado a não ser. Então isso gera uma série de conflitos, de valores. Eu acredito que hoje está bem mais difícil educar. Porque nessa história de vale tudo, a gente gera um grupo de pessoas que aparentemente são muito livres, mas no fundo elas são inseguras. Elas se sentem pouco amadas, elas sentem que as pessoas não estão muito importando com elas, que tanto faz como tanto fez. E isso gera insegurança, crises existenciais, desvalorização própria, e a pessoa, nem a psiquiatria não dá jeito nelas.
Tá. Ô Mara, é interessante que você, sendo filha de uma respeitável ginecologista, seria natural que você, fazendo medicina, optasse também por ginecologia, mas você escolheu ser uma médica na área de endocrinologia, né? Eu queria que você explicasse por que você escolheu essa área. Olha, para começar, eu nem escolhi ser médica. Foi uma coisa que aconteceu, simplesmente, né? A minha mãe, aos 33 anos, concorrendo com a turma de 18 anos, passou no vestibular e formou em medicina brilhantemente, em primeiro lugar, numa turma de mais de 40 pessoas. Então, aquilo ali já era um exemplo para mim de que nada é impossível, de que nunca há um tempo determinado para as coisas acontecerem. E eu convivi com uma mãe presente, mas um pouco frustrada no tempo que ela era dona de casa. E depois uma mãe mais ausente, mas ao mesmo tempo totalmente realizada como médica. Então, eu vivi os dois lados. Então, hoje as mães que têm crise de, eu tenho que sair para trabalhar, meu filho vai ficar assim, vai ficar assado. É possível a gente ser feliz vendo a mãe da gente se realizar profissionalmente. Eu não escolhi ser médica, mas aconteceu, porque parecia ser a única coisa que me conduziria bem, de uma forma para me realizar. E eu desde cedo me apaixonei muito pela endocrinologia, que é o estudo dos hormônios, é o estudo das glândulas. A minha mãe tinha uma colega chamada Merian Ferrante Guarinello, que era portadora de diabetes desde os 11 anos de idade. E a minha mãe era muito amiga dela e ficava muito impressionada com o fato da Merian não poder usar açúcar e ter que usar insulina todos os dias. Então ela falava muito na Merian, muito na Merian. Então eu nunca tive dúvida que eu trabalharia com diabetes. Ok. Então desde o início isso era marcante para mim. Tá. Você estudou em Montes Claros, na Unimontes. Estudei em Montes Claros, na Unimontes. Qual o conceito que você tem hoje do ensino de medicina praticado pela Unimontes? O que você fez e agora? Qual que é o conceito que você tem do estudo na Unimontes? Desde o início, a Unimontes sempre teve um conceito alto. Na minha turma, eu tive uma colega de Angola, uma colega americana, eu tinha colega do Maranhão, do Paraná, de Goiás, e eu fui da 6ª turma. Então, na 6ª turma, no 6º ano, a Unimontes já abarcava esse universo de pessoas. Quando eu me formei, eu concorri com 19 pessoas para fazer residência médica na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, e eu passei. Então isso tem um grande significado. Então desde aquela época era assim, e ainda hoje eu vejo a turma saindo e brilhando e tendo boas notas e conseguindo se graduar muito bem. Então eu acredito que tem se mantido a qualificação dos professores e dos alunos da Unimontes. Ok. Não saia daí, nós voltamos já já.